Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você ouvir essa mensagem, eu, eu vou trazer aqui uma porção da palavra das cartas que eu fiz a leitura de João para uma reflexão e eu achei muito interessante essa passagem. É em primeira carta de João, no capítulo 4, versículos de 12 a 13. E diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois tudo o que nos deu do seu Espírito. A carta de João fala muito sobre a questão do amor, né? Sobre o amor, essa relação dos filhos com a relação do amor, né? A gente sabe que nos tempos de hoje, quando você confessa a Cristo como Salvador, você diz na sua sinceridade, né, que está salvo, que tem a vida eterna. Mas a gente sabe que existem muitos julgamentos nos dias de hoje. E muitos vão dizer porque você não está salvo, porque não pertence à igreja X ou igreja Y. Ou que você não está salvo porque não foi batizado da maneira que a igreja crê, né? A igreja X ou a igreja Y. Muitos julgadores aparecerão mostrando que você não está dentro, né, das referências de salvação ou não, por não pertencer a determinados grupos. E isso não deve lhe perturbar, pelo contrário. Por exemplo, em Romanos 8,16, vamos lá, né? Em Romanos, vou lá para o índice, 8,16. Romanos 8,16, o que vai dizer? E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, de Deus. Em Romanos vai ter essa porção. Então, qual é a identificação que nos dá essa certeza? O amor que a gente tem pelos irmãos, porque nós não devemos ser julgadores, porque muitos nos julgam, né? No sentido de que a sua igreja é melhor do que a minha ou a sua, né? Em 1 João, voltando lá para o índice, novamente volto para as cartas de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, né? Vou aqui destacar aqui. Quem não ama seu irmão pertence na morte.
E aí eu vou justamente fazer a pergunta dos religiosos que ficam com fofoca, com conversa de outros irmãos. Que não adianta estar frequentando uma igreja, muitas vezes indo até todo dia, como fosse uma empresa que você vai bater o ponto, mas a sua prática com as pessoas é de julgar e de falar mal das outras pessoas. Essa religião não serve. Então, essa comunidade, ela não é uma comunidade que pertence a Deus, quando você vê que as intrigas dominam. E muitos são presunçosos, né? Muita gente é presunçoso de achar que Deus só está do lado daquele que está naquela igreja, né? Aqui nós não vamos fazer nenhum julgamento de igreja A nem igreja B, mas sabemos que a igreja de Cristo é aquela que vai justamente proclamar a Cristo, anunciar a salvação de Cristo. Então, precisamos ter bastante atenção sobre as nossas práticas no nosso dia a dia, porque estar dentro da igreja é fácil, né? Mostrar que é um santo, né? Mas que tal a prática do dia a dia, dentro de casa, no trabalho? Realmente mostra ser esse cristão, né? Filho de Deus, né? É uma reflexão muito que a gente precisa fazer. O autoexame, né? É importante para que a gente possa não ter nenhuma surpresa. E essa palavra é para todos nós, né? Não há uma exceção. É para todos nós. E possamos olhar, nos corrigir e pedir a Deus o discernimento, né? O discernimento. Porque a prática cristã dentro da igreja é a parte mais fácil que existe. Vejamos como faremos isso fora dela. Tem uma música nos inários, né, do cantor cristão que vai justamente falar sobre brilha no meio do teu viver, né? Então, esse brilhar é justamente mostrar características de um cristão verdadeiro. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para nós.